Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pela história, para entender como a modernidade e a Revolução Industrial não só mudaram a forma como vivemos e trabalhamos, mas também deram origem ao que chamamos de questão social. Parece complicado? Fica tranquilo, vamos desvendar isso juntos, de uma maneira bem clara. Então, já deixa o seu like e vamos nessa. Para começar, vamos voltar um pouco no tempo. Antes da Revolução Industrial, lá nos séculos 17 e 18, a maioria das pessoas vivia no campo. A vida era regulada pela natureza, pelo trabalho na terra, e as comunidades eram pequenas e bem unidas. A produção era artesanal, feita em casa ou em pequenas oficinas. Mas aí, uma série de invenções como a máquina a vapor transformou tudo de cabeça para baixo. Essa transformação foi o motor da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo. As fábricas começaram a surgir, e com elas, uma nova forma de produção em massa. Produtos que antes levavam dias para serem feitos, agora podiam ser fabricados em questão de horas. Isso foi revolucionário. As cidades começaram a crescer de forma descontrolada, atraindo milhares de pessoas do campo em busca de uma nova vida, e principalmente, de trabalho. Esse eixo do rural foi massivo e mudou completamente a paisagem social. Cidades como Manchester e Londres viram sua população explodir. Essa nova era, que chamamos de modernidade, trouxe consigo um sentimento de progresso e otimismo. Acreditava-se que a ciência, a tecnologia e a razão poderiam resolver todos os problemas da humanidade. O mundo parecia estar avançando a uma velocidade nunca antes vista. Novas tecnologias, novas ideias, novas formas de arte. Tudo parecia possível. Mas por baixo de toda essa euforia, um novo e complexo conjunto de problemas estava surgindo. E é aqui que entra a nossa protagonista, a questão social. A questão social é o nome que os historiadores e sociólogos dão ao conjunto de problemas que surgiram com essa nova sociedade industrial e urbana. Pensem comigo, multidões de pessoas se mudaram para as cidades, mas as cidades não estavam preparadas para recebê-las. Faltava moradia, saneamento básico, água potável. Os trabalhadores e suas famílias se amontoavam em bairros superpovoados, em cortiços insalubres, onde doenças como cólera e tuberculose se espalhavam rapidamente. A imagem das chaminés das fábricas soltando fumaça, que hoje pode parecer um símbolo de progresso, na época também significava poluição e um ambiente de vida muito precário para a maioria. Agora vamos falar sobre o coração dessa transformação: o trabalho nas fábricas. A vida do novo operário, o proletário, era extremamente dura. As jornadas de trabalho eram exaustivas, chegando a 14, 16 horas por dia, 6 dias por semana. Não havia leis trabalhistas como as que conhecemos hoje, sem férias, sem descanso semanal remunerado, sem licença médica. Se você ficasse doente ou se machucasse, o problema era seu. Você era simplesmente substituído por outra pessoa da enorme fila de desempregados que esperava do lado de fora da fábrica. E as condições de trabalho? Eram terríveis e perigosas. As fábricas eram barulhentas, mal iluminadas, mal ventiladas e cheias de máquinas perigosas sem qualquer proteção. Acidentes de trabalho eram comuns, e muitos resultavam em mutilações ou morte. Os salários eram baixíssimos, mal davam para sobreviver. Muitas vezes, o salário de um chefe de família não era suficiente, o que forçava mulheres e crianças a também trabalharem nas fábricas para complementar a renda. Sim, o trabalho infantil era uma realidade brutal. Crianças de 5 ou 6 anos eram empregadas em fábricas e minas de carvão. Por serem pequenas, eram usadas para realizar tarefas perigosas, como limpar máquinas em movimento ou se arrastar por túneis estreitos nas minas. Elas recebiam salários ainda menores que os adultos e estavam expostas aos mesmos riscos e jornadas exaustivas. A infância, como conhecemos hoje, simplesmente não existia para a classe trabalhadora daquela época. Essa exploração gerou um profundo debate sobre a moralidade desse novo sistema econômico. Diante desse cenário, a sociedade estava claramente dividida. De um lado, uma nova classe social, a burguesia industrial, formada pelos donos das fábricas, dos bancos, das minas. Eles acumulavam riquezas imensas e viviam no luxo, aproveitando todos os benefícios do progresso. Do outro lado, o proletariado, a classe trabalhadora, que vendia sua força de trabalho em troca de um salário de miséria
e vivia em condições precárias. Essa desigualdade social gritante era a essência da questão social. Era um conflito visível nas ruas, nas casas, na vida de cada um, mas os trabalhadores não aceitaram essa situação passivamente. A exploração e a miséria geraram resistência e organização. No início, a revolta era mais espontânea. Um exemplo famoso é o movimento ludita, no início do século XIX, onde trabalhadores quebravam as máquinas das fábricas. Eles não eram contra a tecnologia em si, mas viam as máquinas como a causa do desemprego e da queda dos seus salários. Era um ato de desespero contra um sistema que parecia esmagá-los. Com o tempo, a organização dos trabalhadores se tornou mais sofisticada. Eles perceberam que, sozinhos, não tinham força, mas juntos, poderiam lutar por melhores condições. Assim surgiram as primeiras associações de trabalhadores, as trade unions na Inglaterra, que são as precursoras dos sindicatos que conhecemos hoje. Eles começaram a organizar greves e manifestações para reivindicar melhores salários, redução da jornada de trabalho e condições mais seguras. A greve se tornou a principal arma do proletariado. Parar a produção era a forma de pressionar os patrões a negociar. Essa luta não foi fácil. Os governos e os empresários reprimiam duramente esses movimentos. Greves eram consideradas ilegais e seus líderes eram presos e perseguidos. Mas a semente da mudança já estava plantada. Além da luta prática, a questão social também provocou um intenso debate intelectual. Pensadores de diferentes correntes tentaram entender e propor soluções para esses novos problemas. Surgiram então as grandes ideologias do século XIX. O liberalismo, que defendia a não intervenção do Estado na economia, acreditava que o mercado se autorregularia. Para eles, a pobreza era um problema individual, não social. Já o socialismo, em suas várias vertentes, oferecia uma crítica radical a esse sistema. Pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels analisaram o capitalismo e concluíram que a exploração era inerente a ele. Eles propuseram uma revolução, na qual a classe trabalhadora tomaria o poder e construiria uma nova sociedade, sem classes e sem propriedade privada dos meios de produção. Havia também outras correntes, como o anarquismo, que defendia o fim de qualquer forma de Estado ou autoridade, e o socialismo cristão, ou a doutrina social da Igreja, que buscava uma via intermediária. A Igreja Católica, por exemplo, com a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, criticou tanto os excessos do capitalismo, quanto as ideias socialistas, defendendo a dignidade do trabalhador e a justiça social. Todo esse caldeirão de lutas, ideias e conflitos moldou o mundo em que vivemos hoje. As leis trabalhistas que temos, como a jornada de 8 horas, o direito a férias, o salário mínimo, a proibição do trabalho infantil, não surgiram do nada. Elas são conquistas diretas da luta desses trabalhadores do passado. A própria ideia de que o Estado tem um papel a cumprir na proteção dos cidadãos mais vulneráveis, garantindo saúde, educação e seguridade social, é uma resposta direta à questão social do século XIX. Então, ao olhar para a modernidade e a industrialização, é crucial ter uma visão completa. Sim, foi uma era de incrível progresso tecnológico e crescimento econômico, mas foi também um período de imenso sofrimento e desigualdade, que expôs as fraturas da nova sociedade capitalista. A questão social foi o grande desafio que essa modernidade teve que enfrentar, e de muitas formas, ainda enfrentamos ecos desses desafios hoje, em debates sobre desigualdade, condições de trabalho na era digital e o papel do Estado no bem-estar social. Entender essa história é fundamental para compreendermos o presente e para continuarmos lutando por uma sociedade mais justa e igualitária para todos. A jornada dos trabalhadores do século XIX nos ensina sobre resiliência, organização e a importância de nunca aceitar a injustiça como algo natural. E aí, gostaram dessa viagem no tempo? Espero que tenha ficado mais claro como a modernidade, a industrialização e a questão social estão todas conectadas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você achou. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.